Amém. Aleluia. Sê tu uma bênção. Amém. Vamos falar de novo? Sê tu uma bênção. Agora, eu serei uma bênção. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor. O chamamento de Abraão, também o nosso chamamento. Queria retornar para o versículo que nós lemos inicialmente, em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Quando a gente vê esse versículo, parece que Abraão era, meu Deus, que nível, né? Chamado, obedeceu. Ele foi chamado e pegou suas coisas, ficou em pé e obedeceu. E partiu sem saber aonde ia. Parece que foi uma coisa assim espontânea. Ele reagiu ao falar de Deus, saiu seguido. Mas, na verdade, quando lemos a história de Abraão, não foi bem assim, né? Vamos voltar ali a Gênesis 12. De onde que o Abraão foi chamado? A história de Abraão não é muito diferente da nossa história. Foi necessário o Senhor chamar várias vezes o Abraão para ele poder ter forças e obedecer. Nós vemos que o Abraão saiu de um contexto bastante negativo. A geração na qual o Abraão nasceu e cresceu não é muito diferente também aos dias atuais, os dias em que nós vivemos hoje. Então, não podemos parar para pensar que Abraão tinha alguma vantagem na frente de nós, que Abraão tinha muita fé, que ele chamou sendo já preparado para obedecer a palavra de Deus. Na verdade, Abraão não tinha nada. Abraão, o pai dele, era um fabricante de ídolos. Imagina isso. Olha, é interessante que depois que Noé morreu, depois que do dilúvio, a degradação foi tão rápida, que quando chegamos a Abraão, pouco tempo depois do dilúvio, 200 e quase 90 anos depois do dilúvio, o Abraão, ele estava numa situação não tão diferente de muitos de nós. Nós também fomos chamados num contexto negativo muitas vezes. Então, o pai de Abraão, Tera, ele era fabricante de ídolos. O que Abraão conhecia desde que nasceu era idolatria. O que Abraão aprendeu? Naquela época não tinha escolas, não tinha internet, não tinha televisão. Os homens aprendiam o que eles viam, o que os pais passavam para eles, o que eles cresciam vendo na sua geração. Então, o que Abraão cresceu vendo? Só o pai fabricando ídolos. O pai se curvando frente a ídolos. E isso dava para o pai um dinheirinho, né? Bastante grana. Isso foi o que Abraão aprendeu. Então, nós vemos o Deus chamando Abraão. Abraão não tinha nada para oferecer a Deus. O que nós somos hoje? Quando olhamos para a nossa condição agora, o que nós temos para oferecer a Deus? Nós estamos agora na igreja, quando ouvimos os irmãos falando de inclusão, cada um de nós pode participar de um serviço, pode se apresentar aos irmãos. Ô irmãos, eis-me aqui, eu quero servir. Quando olhamos os irmãos, quando ouvimos os irmãos falando disso, talvez ficamos pensando, mas eu só tenho tão pouco tempo de reunir. Mas eu sou tão pecador, eu falho tanto. Nós não temos muita coisa para oferecer a Deus.
Ô irmãos, Abraão também não tinha nada. Ele só criou. Qual que é a experiência de Abraão? Ele criou e isso lhe foi imputado como justiça. Ele não tinha mais nada para oferecer. Ele, de fato, nem conhecia Deus. Ele só conhecia os ídolos de Canaã, os deuses falsos lá de Canaã, de Ur dos Caldeus. Isso foi o que ele cresceu vendo. O pai dele te falando para os outros, fabricando os ídolos. E era bom. Ele não era uma coisa ruim. O pai dele fabricava, rendia um bom negócio, um bom trocado para ele. Mas um dia, Deus de glória apareceu para Abraão. Aleluia! Deus de glória apareceu para Abraão. Nessa noite, eu tenho certeza que Deus nos está chamando de novo. Deus está aparecendo para nós. Então, Deus apareceu para Abraão. De repente, o Abraão ficou assim assustado. Que é isso? Eu nunca ouvi falar desse Deus. Eu só conheço aqui os deuses do meu pai, os deuses do meu avô. Que é isso que me está chamando? E o que falou Deus para Abraão? Que o versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus estava pedindo uma coisa que não era tão simples. Estava pedindo para Abraão abrir mão de tudo o que ele conhecia, de todo o que ele sabia, o que ele tinha, de todas as experiências que ele tinha até esse momento. Olha, deixa teu pai, deixa tua parentela, deixa tudo o que você sabe e vai para uma terra que nem conhecia, a fazer o quê? O que Abraão acha que sabia fazer naquela altura? Com quantos anos que ele tinha? 75 anos de idade. O que Abraão sabia fazer? Abraão era jovem naquela idade. Ele com certeza aprendeu o ofício do pai, também a fabricar ídolos. E de repente Deus fala para ele, larga tudo isso. E vai para onde? Uma terra que ninguém conhecia, ele nunca viu, seguindo e buscando alguém que ele nunca viu. Irmãos, eu acho que Abraão ficou apertado, né? Não era realmente uma palavra tão fácil de obedecer. Tanto é que Deus apareceu primeiramente para ele em Ur. O pai teve que pegar, Deus arrumou uma situação aí com o seu pai. Foi seu pai quem pegou a sua família, foi até Arã. E mais uma vez ali, Deus falou para Abraão, sai da tua terra. Foi as aparições sucessivas de Deus que deram força para Abraão. Quando olhamos para a nossa experiência, nós realmente também não somos diferentes de Abraão. Realmente nós temos pouca força. Lembre das suas experiências. Para crer na palavra do Senhor, para obedecer ao chamado do Senhor. Quantas vezes que Deus não insistiu para nós? Quantas vezes que Deus não teve que chamar-nos? Porque não tínhamos força. Não é para nos envergonhar disso. Nós somos pessoas, de fato, de pouca força. Mas há uma esperança para nós. Se Deus chamou alguém que não tinha nada para oferecer, que só conhecia ídolos, que só conhecia idolatria, e Deus teve misericórdia e apareceu para ele. Quanto mais nós agora temos esperança. Nós conhecemos o Deus verdadeiro. E Deus está nos chamando. Deus apareceu para Abraão uma vez, outra vez, outra vez. E a fé de Abraão foi se fortalecendo. Hoje Deus aparece para nós em cada reunião. Por isso a importância de nós estarmos em cada reunião. Cada reunião nós temos a oportunidade de Deus aparecer para nós. Cada juntamento com os irmãos. Seja uma reunião familiar, seja uma reunião de oração, seja uma reunião de palavra ministerial, ou cada primeiro dia da semana, o Deus da glória aparece para nós.
E cada aparição de Deus da glória nos enche de força, nos dá esperança, nos dá mais fé. Aleluia! Esse era Abraão e esse somos nós. Realmente temos pouca força, mas Abraão aprendeu a confiar em Deus à medida que Deus aparecia para ele, dava força e Abraão invocava o nome do Senhor. Ele ia para outro lugar, Abraão não sabia fazer outra coisa, nem casa ele construía, ele só edificava um altar e invocava o nome do Senhor. Aleluia! Então, essa experiência de Abraão realmente fala muito para nós, o coração que ele tinha. Tanto é que ele não se preocupou em ter muita coisa, em construir casa, embora Deus tinha falado para ele que ia abençoar, ia engrandecer ainda o nome dele. São coisas que o homem procura. Nós vemos aí Nimrod. Nimrod foi totalmente contrário a Deus. Esse era o contexto do Abraão. Totalmente contrário a Deus. Ele queria engrandecer seu próprio nome. Fez para ele um ajuntamento de pessoas, uma cidade. Começou seu reino em Babel. Para se opor a toda a vontade de Deus. Mas Abraão, ele não ambicionava nada disso. Essa é uma das razões pela qual Deus olhou para Abraão, achou graça e Deus conseguiu chamar Abraão. Ele não ambicionava nada do que o homem ambiciona. Ele não ambicionava ter um grande nome para si, embora aqui mesmo nós podemos ler que até Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão. De fato, Deus quer dar ao homem tudo o que o homem deseja. É curioso, né? O homem procura tanta coisa. Procura riquezas, procura reconhecimento, procura engrandecer o seu próprio nome. E Deus quer dar tudo isso para o homem. O problema é que o homem só deseja na sua vontade. Ele não quer se unir à vontade de Deus. E só quer fazer para si, com seu próprio esforço, seus próprios desejos, sem esperar o que Deus quer fazer. Vamos ver aqui em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Versículos 1 a 3. Que pois diremos ser alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, amém. O homem quer fazer tudo isso por si próprio, mas não é por obras. É por crer no Senhor. Abraão não tinha nada para oferecer, mas ele creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Então, hoje nós também, Deus quer aparecer cada dia para cada um de nós. Nós não podemos olhar assim, para esse irmão tem jeito, para mim não. Esse irmão de lá, ele pode, eu não posso. Porque eu não tenho nada para oferecer, eu sou tão pequenininho, não conheço nada. Mas, irmãos, são as aparições de Deus sucessivas que deram força para Abraão. As experiências que ele passou, nós voltamos ali em Gênesis, ele começou a ser abençoado, depois chegou fome na terra e ele precisou descer para o Egito, porque ele não era diferente de nós. Ele também tinha as mesmas debilidades do que nós. Ele também sentia as mesmas necessidades do que nós. E quando ele se viu frente à necessidade de sustento, que problema?
Quando nós estamos frente a uma dificuldade assim, o que nós fazemos? É muito fácil procurar por nós mesmos uma resposta, não é? É muito fácil nós correr para o banco, fazer um empréstimo, tantas coisas que tem agora, tantas facilidades. Aí Abraão também, ele desceu, ele procurando, não era algo ruim, ele estava procurando seu sustento, a sua família, tinha sua esposa, tinha seu sobrinho Ló, tinha servos, ele precisava de um jeito para alimentar a todo mundo. E aí, mas Deus teve misericórdia, tirou dali e voltou para a terra, voltou a colocar Abraão nos trilhos. Então isso é muito dizente para nós. O Senhor cada dia, Ele quer aparecer. Não importa as nossas circunstâncias, mesmo em nossas dificuldades, mesmo em situações até ruins que nós estamos, Deus quer aparecer para nós. O problema é que o nosso coração está cheio de coisas, até muitas vezes está cheio de boas ideias e de soluções, que é difícil olhar para Deus. Não é que às vezes não tenhamos resposta. O nosso problema é que às vezes temos a resposta. Não sabemos o que fazer, então é muito fácil dar o nosso jeito e não deixar a Deus agir. Em Lucas 24, nós temos uma experiência que nos fala bastante. Lucas 24, o versículo 16. Lucas 24, versículos 15 e 16. Amém? Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha isso. Eles não eram pessoas incrédulas, não eram gentios, não eram pessoas que não conheciam a Deus, eram discípulos. Eram duas pessoas que andaram com o Senhor, que conheciam como o Senhor falava, conheciam a palavra, conheciam o Senhor, mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. O que havia nos olhos daqueles irmãos? O que tinha no coração daqueles? Iam conversando, discutindo. O que aconteceu? Porque muitas vezes não conseguimos ver o Senhor. Não é que o Senhor não está aí. O Senhor aparece cada dia para nós. O Senhor é o sol de justiça. E todo dia está ali aparecendo para nós. Ele está ali disponível para nós. Todo dia. Cada dia. Ele aparece. Mas para onde que eu estou olhando? Onde que está a minha mirada? Eu quero ser aquele que olha para o Senhor. O nosso problema, como falava agora, é que estamos tão cheios das nossas soluções que não deixamos o Senhor agir. O Senhor tinha solução para o problema de Abraão, problema de sustento. Mas Abraão não tinha muita fé, não tinha muita força, então ele procurou correr para o Egito. Ali o Senhor o livrou de cair numa situação muito pior. Ele foi envergonhado. Quantas vezes nós somos envergonhados também por causa de não seguir a vontade do Senhor? Deus tinha prometido para Abraão, ser tu uma bênção. Quando nós seguimos a vontade do Senhor, no ambiente em que nós estamos, as pessoas com as quais nós compartilhamos, nós somos bênção para elas. Mas nós vemos ali nessa experiência no Egito, ele chegou ali na casa de Faraó, no Egito, e Deus castigou o Faraó, castigou os egípcios, finalmente tiveram que mandar embora o Abraão. Saiu escoltado, porque ele trouxe vergonha para esse povo. Que o Senhor possa
nos livrar dessa situação. Que em cada lugar onde nós estejamos, possamos ser uma bênção. As pessoas possam gostar de nós, possam amar nossa presença. É muito gostoso quando as pessoas falam isso para nós, né? Com você eu sinto uma coisa diferente. Com você eu me sinto tão bem. Realmente nós somos nós, porque nós não temos nada. É a presença do Senhor, é a pessoa do Senhor, é a bênção do Senhor que está sobre nós. Isso também abençoa os que estão ao nosso redor. Abraão não teve essa experiência no Egito, mas aleluia, o caminhar do Abraão não parou ali. Então mesmo em situação de vergonha, nós podemos continuar avançando. O Senhor tem misericórdia de nós cada dia. E mais uma vez, o Senhor apareceu para Abraão. Aleluia. E ali voltando em Gênesis, depois que ele saiu do Egito, capítulo 13, versículo 1. Gênesis 13, 1. Saiu, pois, Abraão. Versículo 2. Era Abraão muito rico, possuía gado. Então Abraão, ainda dessa situação de vergonha, ele saiu rico, o Senhor abençoou. Mas em todo o registro da Bíblia, nós não vemos Abraão pedindo nada para ele, sem ser o filho, né? O desejo de Abraão era um filho. Mas os restos das coisas que o homem deseja, riquezas, reconhecimento, nós não vemos no registro da Bíblia Abraão pedindo nada disso. O coração de Abraão estava em fazer a vontade de Deus, estava em invocar o nome do Senhor e fazer o que Deus queria, com dificuldades, mas Deus mandou: olha Abraão, sai e vai para aqui. Aí o Abraão, como não tinha forças, ele invocava o nome do Senhor. Oh Senhor Jesus, simplesmente pela fé, porque não sei aonde que eu vou, não sei as experiências que me estão esperando amanhã, eu não conheço o dia de amanhã, não sei o que vai acontecer no meu trabalho amanhã, não sei o que vai acontecer na colportagem amanhã. O que eu posso fazer? Oh Senhor Jesus. Aí Deus aparecia para Abraão, sua fé era fortalecida e ele podia andar mais um pouco. Aí foi para o Negueb, edificou um altar e o Senhor ia abençoando. Nós aí temos Ló então. Qual que era o coração de Ló? Ló não recebeu o chamado do Senhor, mas ele estava aí do lado de Abraão, pegando carona, né? Tudo que Abraão recebia, aí Ló também estava. Isso fala para nós de maneira positiva. Se nós estamos com as pessoas que têm a bênção do Senhor, nós também seremos abençoados. Nós estamos na vida da igreja. Nós estamos no lugar da bênção do Senhor. Eu quero ficar aqui. É aqui que eu sou abençoado. Porque aqui está a bênção do Senhor. É aqui o que o Senhor derrama sua bênção, sua vida eterna. Amém! Isso mesmo. Mas o Ló, o que aconteceu? Chegou uma vez onde houve um problema aí com os pastores de Ló, as posses de Ló, e a terra não conseguia já sustentá-los, porque eram tão cheios de posses, tão cheios de gados os dois, que a terra não conseguia sustentá-los. Agora, olha que curioso, Ló era só um sobrinho. Nós vemos Jacó, tinha 12 filhos e não tinha problema em nenhum. Era um só rebanho, 12 filhos, 12 pessoas diferentes e todos cuidavam aí um rebanho de Jacó.
Porque eram filhos, iam herdar o que o pai possuía. Talvez Ló pensava, eu sou o sobrinho, eu não vou herdar o que Abraão tem. Aí eu preciso dar um jeito. Aí ele tinha suas posses, tinha seus próprios pastores, tinha seu próprio gado, e aconteceu um problema aí. Ló tinha um coração que ambicionava umas coisas, igual o Nimrod. Talvez ele não se opôs diretamente contra Abraão. Nós não vemos aqui Ló falando mal contra Abraão, falando mal contra Deus, ou querendo fazer coisas pecaminosas, ofendendo a Deus diretamente. Nós não vemos Ló fazendo essas coisas. Ainda o Novo Testamento chama Ló de justo, né? Mas, por que vemos a Ló se separando? Entrou o problema da independência do Nimrod. Os homens, depois do dilúvio, eles cresceram com um temor de Deus. Abraão estava aí apenas 115 anos após o dilúvio, nasceu Nimrod. 175 anos foi edificado Babel. E Noé, ele viveu após o dilúvio 350 anos. Ou seja, quando surgiu Nimrod, quando surgiu Babel, Noé estava vivo ainda. Ou seja, os homens conheciam o que Deus era capaz. Os homens conheciam o temor de Deus. Talvez o homem não se opunha diretamente contra Deus, mas Satanás, muito sutil, começou a instigar. Você não precisa ofender a Deus, talvez diretamente, porque vai te castigar. Mas também você consegue fazer as coisas sozinho. Você pode, né? Você tem força, você tem habilidade. Aí falou para Nimrod, Nimrod, você é um valente caçador. Você sabe caçar. Você consegue prover alimento para os seus congêneres. Não precisa de Deus. Você pode. Aí vemos a Ló também agora. Ele também sendo abençoado com seus próprios gados, seus próprios pastores, seus próprios servos. Eu também consigo. Eu não preciso andar com Abraão. Eu também consigo administrar. Eu também consigo ter posses. Tudo que o homem ambicionava, nós vemos na experiência do Nimrod e também vemos na experiência de Ló. Até Ló chegou a ser reconhecido. Nós vemos Ló sentado como juiz à porta da cidade. Toda a cidade de Sodoma conhecia Ló. O que ele ambicionava, o que estava no seu coração, realmente ele chegou a ter muitas posses, muitas riquezas, reconhecimento, ser um governador, ser um juiz. Mas olha, foi Deus quem deu tudo isso? Se Deus não deu, quem que deu para Ló, então? Como é que Ló chegou a ter tudo isso? Que o Senhor possa nos guardar, né? Guardar o nosso coração, ter um coração puro, um coração que não ama o que o mundo ama, um coração que não ama ser reconhecido ou ter muita posse, porque talvez Satanás não vai aparecer para nós como Jesus pedindo para o adorar. Isso não vai acontecer com nós. Nós não vamos aceitar, vou adorar Satanás, jamais. Mas o inimigo muito sutil vai apresentar muitas oportunidades para nós. Um melhor trabalho, uma posição mais elevada, um cargo muito especial na empresa. E aí, pouco a pouco, as tendas vão ficando perto de Sodoma, né? Deixamos de ir numa reunião, faltamos uma semana, faltamos um mês, e a degradação entra muito rápido. Oh, Senhor Jesus! Finalmente nós vemos o coração, vemos a Ló, qual foi o final dele? Ainda que ele chegou a estar no topo da posição humana, no que o homem almeja, Nimrod teve e Ló também alcançou num topo. Mas o final dele foi tão triste. Senhor, possa nos guardar.
Abraão não procurou nada disso, mas Deus deu. Deus deu tudo o que o Abraão não pediu, Deus deu para ele. Não precisamos ter o nosso coração procurando essas coisas. Deus quer nos abençoar. Amém. Deus quer dar tudo o que nós precisamos e muito além. Deus quer dar tudo isso para nós. Oh, Senhor Jesus. E aí nós vemos também esse princípio dos ídolos. O homem procura a sua vontade, procura fazer uma coisa, outra, pedindo favores, mas o final é muito triste. E nós agora, o que procuramos? A nossa vontade ou a vontade do Senhor? Deus chamou Abraão porque o seu coração era puro. Seu coração, mesmo cheio de fraquezas, cheio de debilidades, o Senhor o abençoou. E hoje eu acredito que o Senhor está aparecendo para nós, mesmo em nossas fraquezas, mesmo com nossas debilidades, mesmo ainda com os nossos desejos perversos, porque o nosso coração é perverso, nosso coração é enganoso e ele é perverso. Talvez nós podemos ficar assim, oh Senhor, sim, eu quero fazer a tua vontade. Mas se nós ficarmos esquadrinhando nosso coração, se nós entrarmos diante da presença do Senhor, podemos ver realmente o que nós almejamos, o que eu desejo. Eu quero ter dinheiro, eu quero viver bem, eu quero dar muitas coisas boas para os meus filhos. Isso está errado? Não está errado. O problema é onde que eu estou procurando, onde que o meu coração está olhando. E meu coração realmente é perverso. Meu coração não ama as coisas de Deus. Meu coração é igualzinho de Abraão. Ele não conhecia nada de Deus. Ele só conhecia fabricar ídolos, se postrar frente aos ídolos e ver que ele tinha sucesso por causa dessa experiência. Mas nós temos a palavra que nos sustenta agora. Nós podemos pedir para o Senhor, oh Senhor, cria em mim um coração puro. Oh Senhor, cria em mim um coração puro. Mateus capítulo 5, versículo 8, diz que só de limpo coração verão a Deus. Olha, isso me desqualifica. Se eu fico olhando só nesse versículo, só de coração puro podem ver a Deus. Não tem esperança para mim, não tem jeito para mim, porque o meu coração é perverso, meu coração está cheio de iniquidade, meu coração é interesseiro. Ainda por que eu busco a Deus? Muitas vezes eu trato a Deus como um ídolo. Por que eu busco a Deus? Nas minhas experiências mais difíceis, é que é mais fácil ver a gente buscando a Deus, né? Porque a situação está preta, está difícil. Vou lá na igreja porque eu preciso de uma solução. Vou lá buscar Deus para Deus dar uma solução para mim. Esse é meu coração. O que fazer então? Vamos ler o Salmos, capítulo 51, versículo 10. Essa é a nossa solução. Amém? Cria em mim. Mais uma vez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, que meu coração é tão cheio de iniquidade, meu coração é perverso, enganoso. Ó Senhor Jesus, ainda me perdoa, Senhor, porque procuramos o Senhor para satisfazer as nossas necessidades. Mas essa palavra aqui, cria, é tão dizente, ela é bara no Hebreus. Né? Significa criar do nada. Criar do nada. Nosso coração puro, um coração que ama a Deus, na verdade não existe.
Nós herdamos de Adão um coração perverso. Então, um coração que ama a Deus, só o Senhor que pode dar. Crie em mim, ó Deus. Não importa se nós viemos nessa noite cheio de dificuldades, de doenças, se chegamos em uma situação tão caída, tão baixa, Senhor pode criar do nada um coração que o ama, um coração que o busca. Oh Senhor Jesus, Ele criou as coisas que existem do que não se veia. O que existe veio existir do que não existia. Senhor, pode fazer isso por nós. Sua palavra é poderosa. É só crer. O que eu preciso fazer? O mesmo que fez Abraão. Abraão não tinha nada para oferecer a Deus. Talvez eu não tenha nada para oferecer a Deus, mas eu posso crer. Senhor, pode criar em mim esse coração puro. Pode criar um coração que o ama, mas eu preciso crer. A experiência, a aparição de Deus não adianta nada se não é acompanhada da minha fé. Então hoje o Senhor está nos falando, está aparecendo para nós. O Senhor está criando em nós esse coração puro. E eu preciso crer que posso ter esse coração. Oh Senhor Jesus, amém. Bem, os irmãos podem completar a mensagem agora.